Olá, meus amigos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esportes e especialmente a final do Campeonato Paulista envolvendo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. O grande detalhe, o imbróglio está na questão do estádio que pertence à construtora W Torre em parceria com o Palmeiras. O grande detalhe é que a W Torre marcou um show do Maroon 5 para uma data onde a montagem de palco influencia diretamente na data do jogo final do Campeonato Paulista. E aí eu gostaria de comentar com você algo muito interessante sobre o posicionamento da diretoria do São Paulo. Por quê? Porque a diretoria de São Paulo foi cobrada por sua torcida, já que o Palmeiras quer mudar o jogo de domingo para sábado. No meio de semana, o mando de campo é do São Paulo, ocorrerá normalmente no Morumbi. Como o show é numa terça-feira e o palco precisa ser montado a partir do domingo, o Palmeiras gostaria de mandar o jogo final em seu estádio no sábado. Isso todo mundo já sabe. O grande detalhe é que o regulamento fala, muitas vezes, nas datas pertencentes à Federação Paulista, estava previamente acordado entre os clubes que seria uma partida no meio de semana e a segunda partida no domingo. O São Paulo já se posicionou dizendo que não aceita jogar a não ser no domingo. O Palmeiras vai usar toda a sua influência nos bastidores, principalmente a sua patrocinadora Crefisa, que é a patrocinadora do Campeonato Paulista, para tentar de alguma maneira fazer com que o jogo seja no sábado. Nesse momento há uma queda de braços. Vamos ver quem tem força nos bastidores. O São Paulo, para manter aquilo que foi acordado a princípio, de que a partida seria no domingo, ou o Palmeiras, que vai usar a força do patrocinador do campeonato, exatamente para tentar influenciar nessa escolha de datas. O Palmeiras quer jogar no seu estádio. Uma saída seria o jogo ser no domingo, com o mando do Palmeiras, mas em outro estádio, seja em Barueri ou seja no estádio do interior de São Paulo, né? Na capital paulista poderia ser no Canindé, por exemplo, mas o Palmeiras poderia mandar ou na Arena Barueri ou de repente até no interior do estado. Surge uma corrente muito forte nos últimos momentos do jogo ser em Itaquera, por exemplo, na Arena do Corinthians, com a torcida do Palmeiras. Resta saber se eles vão chegar num acordo. O grande detalhe dessa história é que tem um componente histórico muito interessante aí que eu gostaria de lembrar para você. Primeiro, a história que todo mundo está falando hoje de Lidu e Edu, os zagueiros do Corinthians, jogadores do Corinthians que morreram num acidente e que o Corinthians queria inscrever outros jogadores no lugar, e aí o Palmeiras foi o único clube que teria votado contra. Tem um outro detalhe também envolvendo São Paulo e Palmeiras aí diretamente, que ocorreu curiosamente há 30 anos atrás, a final do Campeonato Paulista de 1992. Você já sabe, São Paulo ganhou aquela final, ganhou as duas partidas do Palmeiras, e com sobras. A primeira partida por 4-2 e a segunda partida por 2-1. O grande detalhe desses jogos é que no meio do caminho já havia previsto que haveria a final do Mundial de Clubes, São Paulo e Barcelona, no dia 13 de dezembro. O grande detalhe dessa história é que a final do Campeonato Paulista seria no dia 20 de dezembro. Até aí tudo bem. São Paulo iria disputar a final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Na madrugada de 13 de dezembro, voltaria para São Paulo e no final de semana seguinte, no domingo seguinte, a final do Campeonato Paulista no dia 20 de dezembro. O grande problema estava na primeira partida. O São Paulo queria jogar na sexta-feira, dia 4 de dezembro, para antecipar a sua viagem. A final, no primeiro momento, estava marcada para o dia 6 de dezembro. O Palmeiras não queria abrir mão disso. O Palmeiras sabia que isso prejudicaria o São Paulo. O Palmeiras não quis abrir mão. O São Paulo tentou negociar com o Palmeiras bateu o pé e não abriu mão do jogo ser no domingo, dia 6. A Federação Paulista, onde havia uma força muito forte, influência muito forte da Parmalat, o chamado esquema Parmalat, a Federação Paulista estava sendo tentada a dar ganho de causa por Palmeiras. Ganho de causa por Palmeiras, o jogo ser no dia 6 de dezembro. Aí aparece a figura de Tele Santana. Tele Santana chega e diz o seguinte: olha, é o seguinte, vocês querem que o jogo seja no dia 6? Eu vou fazer o seguinte: no domingo de manhã, dia 6, eu embarco com o time principal
para o Japão e vou colocar o time reserva na primeira decisão do Campeonato Paulista. A Federação Paulista ficou em apuros, porque ela queria, era a cereja do bolo, estava num momento muito importante. A Federação Paulista precisava que a festa fosse completa. Ela queria o São Paulo completo, mas o Tele Santana disse: ora, vocês querem completo? Marca o jogo para sexta. O Palmeiras queria no domingo. Então a federação chegou a um bom termo e marcou o jogo para sábado, dia 5 de dezembro. Por isso que aquele 4-2 que o São Paulo meteu em cima do Palmeiras aconteceu no sábado e não no domingo. Eu lembro bem da história porque eu estava lá no gramado, eu acompanhei tudo isso nos bastidores. O Palmeiras fez uma força muito grande para que a partida fosse disputada no domingo, não dando brecha para o time do São Paulo. A decisão do Tele de colocar o time B do São Paulo na decisão pesou para a federação, pesou para a televisão que transmitiria o jogo, pesou para todo mundo. Então, eles mudaram a final de domingo para sábado. O que eu quero colocar é que todas as vezes em que ou o Corinthians ou o São Paulo precisou de alguma coisa referente a uma benevolência do Palmeiras, o Palmeiras sempre votou contra. Quando o Corinthians quis inscrever jogadores porque haviam falecido, ou o São Paulo porque estava numa final de Mundial de Clubes, o Palmeiras bateu o pé dizendo que a final tinha que ser no domingo. Agora que o Palmeiras precisa, porque o seu estádio vai fazer um show, o grande detalhe é que o Palmeiras agora quer que os outros tenham benevolência com ele. Eu pergunto, a diretoria do São Paulo deveria ter benevolência nesse momento? Não é olho por olho, dente por dente, mas é cumprir o regulamento. Até porque é uma diferença com relação a 92. Em 92, a final do Mundial de Clubes, em 13 de dezembro, já estava marcada antecipadamente. Com meses de antecedência, já se sabia que em 13 de dezembro o São Paulo disputaria o Mundial de Clubes, a final contra o Barcelona. E era uma competição esportiva. O que o Palmeiras está querendo agora, há uma diferença. Ele não está querendo mudar a decisão do jogo por questões esportivas. Ele está querendo mudar por questões do seu estádio. Está sendo locado pela dona do estádio, que é a W Torre, para um show artístico. Um show de uma banda. Ora, a competição esportiva não tem nada a ver com isso. Quem mandou marcar exatamente isso? Quem mandou? No caso de Palmeiras e São Paulo, quem mandou o Palmeiras marcar um show ou aceitar a marcação de um show, sabendo que poderia ser a data da final do Campeonato Paulista? É diferente de 92 contra o Barcelona. É uma competição esportiva. Era uma competição esportiva e já se sabia meses antes. O São Paulo já havia comunicado meses antes à federação a respeito. Olha, dia 13, caso eu vá para a final. Tanto que a segunda final já estava previamente marcada para o dia 20. A questão é que o São Paulo, por questões esportivas, precisava viajar na manhã do dia 6 de dezembro. Por logística. Já o Palmeiras não quis aceitar. Precisou a federação intervir e o Tele Santana ameaçar colocar o time reserva do São Paulo na primeira decisão para que todos chegassem a um consenso. E o São Paulo entrou em campo e meteu 4-2 no Palmeiras. É diferente de agora. Agora, esportivamente, o Palmeiras não está sendo impedido de jogar. Ele não tem um compromisso fora. O time do Palmeiras vai estar em São Paulo. O time do Palmeiras não tem uma viagem. O time do Palmeiras vai ficar em São Paulo. Então não tem lógica o Palmeiras não querer jogar no domingo. Não se justifica esportivamente isso. Até porque quando o Palmeiras precisou, os outros clubes foram benevolentes, inclusive clubes do interior. Quando o Palmeiras precisou disputar, no começo do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisou viajar para disputar o Mundial de Clubes, tanto os clubes da capital, o São Paulo foi benevolente com o Palmeiras. O São Paulo poderia ter batido o pé. O Palmeiras precisou ir para o Mundial, o São Paulo poderia ter batido o pé. Não, eu vou jogar na data que está marcada no regulamento. E aí o Palmeiras teria que jogar com o time reserva contra o São Paulo. O Palmeiras teria que jogar contra o time reserva contra o São Paulo. Na data que estava marcada o jogo do São Paulo com o Palmeiras, esse jogo foi adiado. O São Paulo foi benevolente com o Palmeiras. Foi parceiro com o Palmeiras. O Palmeiras precisou disputar algumas rodadas antecipadas
com times do interior. E esses times do interior também aceleraram as suas preparações. O Palmeiras fez jogos antes do Campeonato Paulista do que os outros clubes. Ele antecipou algumas rodadas. E no jogo contra o São Paulo, ele preferiu não antecipar, ele preferiu jogar para depois, para estar com o seu time completo. O São Paulo aceitou isso para, entre aspas, não atrapalhar o Palmeiras. Deixar que o Palmeiras fosse disputar o Mundial de Clubes com a sua força máxima. E disputar o Clássico, que inclusive foi no Morumbi, e o Palmeiras venceu o Clássico no Morumbi, o São Paulo aceitou que o jogo fosse adiado. Aquele jogo que o Palmeiras vence por 1-0 no Morumbi era para ter sido feito no começo do campeonato, com o time reserva do Palmeiras, porque o Palmeiras teria viajado com o time principal já para a final do Mundial de Clubes. Você entendeu como, quando precisou, o Palmeiras contou com a ajuda dos demais clubes? E muitas vezes a história mostra, quando o Palmeiras precisou ser benevolente com os clubes, ele tentou dar uma atrapalhada. Então, neste momento, não é olho por dentro, dentro por dentro, mas a diretoria do São Paulo tem que ser firme. Se o jogo for marcado para o domingo, cumpre-se o que está acordado, o que está combinado. Se o jogo for marcado para o sábado, mostra força do Palmeiras junto à Crefisa, e a Crefisa mostra que tem uma influência muito grande na federação, e aí fica estranho para a federação, e mostra que a diretoria de São Paulo é fraca nos bastidores. Vamos ver o que vai ser decidido. Mas, conforme o dia do jogo, nós vamos ter algumas respostas. Se for no domingo, cumpre-se o que foi a combinado. Se for no sábado, mostra a força da Crefisa, a força da patrocinadora do Palmeiras e a influência dela na federação e a fragilidade da diretoria de São Paulo. Vamos aguardar o que esses caras vão decidir e aonde vai ser a final. No próximo sábado ou no próximo domingo, e em que local será disputado. Mas eu precisava partilhar com você um pouquinho desses dados históricos para colocar o pingo nos is. Colocar exatamente você a par das muitas coisas que acontecem nos bastidores e um pouquinho de história que eu vivi. Eu estava lá em 92. Eu estava no gramado, nas duas partidas. Eu me lembro da partida do sábado e os motivos da partida do sábado. E eu me lembro da partida do domingo, aonde o São Paulo se sagrou campeão, bicampeão na oportunidade, tinha sido campeão em 91, bicampeão na oportunidade em 92. Vamos aguardar a decisão. Essa decisão, se o jogo vai ser sábado ou domingo, vai nos trazer muitas respostas.